Como é que é, criptomaníacos? Daqui Satoshi Tuga de novo, hoje principalmente para vos falar de capitalização de mercado, Coinbase Listing e no final uma mensagem simples sobre Bitcoin e o mercado em geral. Então, capitalização de mercado. Isto está a surgir simplesmente porque fiz aqui um vídeo no TikTok a jabardar e aqui só tenho um minuto e fiz só a análise básica de um gajo que estava aqui a dizer que Cardano ia para $1000 e fiz só a análise básica de que isso se traduziria em 33 trilhões de dólares market cap e por isso não. É claro que não é a única questão relevante, como é óbvio, e eu sei disso, e mesmo assim o market cap pode ter umas ratoeiras que eu quero explicar agora, mas lá como só tenho um minuto e eu acho que até perco um bocado de credibilidade em postar no TikTok, que eu simplesmente pego no telemóvel às vezes, se não preparar os vídeos aqui, pego no telemóvel e mando para lá umas papaias, mas o alcance daquilo também ajuda, por isso se me quiserem ouvir verdadeiramente fiquem por aí. E então, a explicação e o que é que fazemos de errado que pode ser criticável, pelo menos eu de vez em quando faço, mesmo sabendo que é teoricamente errado, mas também porque penso do outro lado são pessoas que eu penso que entendem o básico. A ideia principal é nós chegarmos aqui e falarmos como que se, por ter um market cap enorme, que não possa dobrar ou triplicar por ser muito dinheiro. O market cap, como já vos expliquei, é apenas o resultado do fornecimento circulante de moedas à data, pelo preço que a criptomoeda está a ser transacionada. Se vocês multiplicarem este 18 milhões de bitcoins em circulação por 38 mil dólares, vai-vos dar a módica quantia de 724 mil milhões de dólares. Agora, isto pode ter uma ratoeira e às vezes nós vemos este preço a subir um bocado e nós vemos o market cap a aumentar. E nós tratamos como se esse dinheiro tivesse que ser aqui injetado. E isso não é verdade. E é isso que eu às vezes também, não é bem cair no erro, porque eu sei o que é que estou a querer dizer, mas é fácil de ser mal interpretado. E eu vou explicar porquê. Imaginem que o mundo só tinha 10 bitcoins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 bitcoins eram adquiridas por 10 pessoas diferentes, uma a cada um. Mas 8 pessoas decidiam trancar as 8 bitcoins. Cada bitcoin valia 10 dólares, foi o preço a que elas já adquiriram, e por isso tínhamos um market cap de 80 dólares. Estas duas bitcoins ficavam à deriva no mercado, estas estavam trancadas porque as pessoas assim disseram e decidiram guardar, e estas duas são dois artistas a tentar fazer trading, a vender, a comprar e a vender, e elas duas estão a circular no mercado. Entretanto, o mundo descobre o valor da Bitcoin, o mercado atribui-lhe um certo valor que acha que ele tem, e estas Bitcoins, entretanto, já estão a ser transacionadas a 100 dólares cada uma. Não foi inserido dinheiro na totalidade do mercado nesse sentido, mas estas Bitcoins aqui aumentaram o seu valor, porque as Bitcoins que estão a ser transacionadas no mercado aumentaram o seu valor. E como consequência, então este market cap só destas 8, podemos fazer a conta total, mas só destas 8, era de 80 dólares, e agora como cada Bitcoin destas já vale 100 dólares, pelo preço que o mercado lhes atribui, já temos um market cap de 800 dólares. E não foi necessário estas Bitcoins serem transacionadas ou ser inserido aqui 1000 dólares de market cap para termos esse valor de capitalização de mercado. Eu acho que isto assim é muito fácil de entender. Porque é que eu mesmo sabendo disto, eu continuo a utilizar aqueles parâmetros? Eu vou-vos explicar porquê. Porque, especificamente no caso de Cardano, na previsão que estavam a falar, que era aqui uma Cardano de 1000 dólares e que eram 33 e que dava 33 trilhões de market cap, isso não quer dizer que não aconteça numa ínfima probabilidade, mas eu sei que se lá chegarmos, que o mercado vai ser incapaz de sustentar esse preço e que as moedas que sobram, quando vierem ao mercado, se o dinheiro for irreal, vocês aqui têm 100 dólares, a vossa Bitcoin vale 100 dólares, mas quando a quiserem meter no mercado, se o mercado não tiver capacidade para sustentar ou para vos pagar o valor dessa Bitcoin, não interessa para nada. E é por isso que eu faço sempre a análise mesmo assim ao market cap real que teria. É por isso que eu, no caso da Polygon, eu vos disse que Polygon, quando estava no lugar 80, eu vos disse Polygon é top 20 e quem sabe até top 10. Porque eu sabia que, apesar de toda a tendência de mercado que estas moedas ganham quando crescem muito aqui e quando toda a gente decide entrar nelas, eu sabia que o volume transacional das moedas que estão no mercado, pela utilização da Polygon, que ia ser real para 10 mil milhões de market cap. E eu digo isso desde o início, o Polygon é para estar aqui, já veio 88 cêntimos, já voltou a 1,66 ontem, mas independentemente de tudo, eu disse-vos que o Polygon ia ficar aqui no top 20, porque eu sei que o valor é real. Então, mensagem final, market cap é o valor de cada moeda vezes o número de moedas que estão em circulação. Numa análise exterior, às vezes é errado fazer o que eu faço e de presumir que por ter uma capitalização de mercado enorme que não possa dobrar, mas numa situação real do que vai acontecer, é verdade que as moedas podem disparar e atingir a valor absurdos, mas eu guio-me na mesma pelo valor monetário, porque eu acho que um ativo só tem um valor real se o pusermos no mercado e ele puder ser comprado a esse valor. Também como falei da Bitcoin e de um post que eu achei muita piada do GRNY Crypto, até custa a dizer, mas que disse que se 50 milhões de pessoas tivessem uma Bitcoin a cada uma e não a quisessem vender, a Bitcoin
Bitcoin ia custar 1 milhão. E é verdade, porque se a procura continuasse a ser imensa, e aí não iam haver contas já capitalização de mercado sobre os dólares em circulação e sobre o dinheiro que estaríamos disponível para comprar. Era o valor delas. Mas lá está, eu gosto de fazer essa análise por aqui, porque se as 50 milhões de pessoas depois quisessem vender as suas Bitcoins, e se elas estivessem avaliadas em 1 milhão de euros, talvez o mercado já não conseguisse sustentar a compra ou a intenção dessas pessoas de venderem. Espero-me ter feito entender. Se por acaso virem o que eu posto no TikTok, sejam sempre um bocado céticos e tentem analisar bem as palavras, porque lá está, é 1 minuto e eu às vezes venho para aqui mandar diarreias cerebrais só por causa do alcance e podem acontecer destas confusões. Não fui necessariamente criticado, mas houveram alguns comentários a dizer que não era bem assim e, como é óbvio, eles têm razão e, como sempre, estamos abertos ao debate e é isso que nos faz crescer e trocar ideias. Depois da minha crítica diária ao mercado, Chiliz, Keep Network e Shiba Inu foram listadas na Coinbase Pro. 2 mensagens. Em primeiro, ridícula postura que estão a ter, na minha opinião, de projetos trabalharem dia e noite, reunirem developers para reunirem fundos, para crescerem e para trazerem soluções viáveis ao mundo através das diversas blockchains. E depois Shiba Inu ser listado. Epá, sem palavras, mas é o que é. Se tomarmos como exemplo, por exemplo, Shiba Inu ser listado à frente de BitChain, absurdo. Mas pelo que se fala, BitChain, pelas suas relações com a China, pode estar a limitar a entrada e o ser listado na Coinbase Pro. Depois, segunda mensagem, se por acaso perseguirem as pumps, que eu já disse que acontecem sempre, lembrem-se que os fundos são para trancar. Existe sempre um pump depois de uma moeda ser listada, aconteceu agora com Shiba e com Chiliz, aconteceu com muitas outras, mas se vocês forem ver a maior parte dos casos, o pump não se traduz em nada. É um pump momentâneo de muito volume que chega ao mercado, é a listagem e a seguir é os dias depois quando é adicionada e quando começa a ser transacionada, mas se por acaso perseguem essas coisas, vão estar melhor se na maior parte dos casos saltarem fora, pelo menos é o que a história diz. Até por exemplo aqui no caso de ADA que ainda agora estávamos a analisar, eu na altura ainda transacionava ADA quando foi a listagem na Coinbase Pro e acompanhei o pump nessa noite, se não me engano foi aqui a meio de março. Já foi este. E vocês podem ver aqui, desde a listagem até cá acima, 40%, top. Nem todos os pumps chegam a este valor, mas depois podem ver que voltámos aos valores normais e chegámos a estar aqui abaixo. E foi uma situação momentânea e depois voltámos aos valores normais. Por isso é só a minha opinião, se perseguem os pumps vão estar melhor se conseguirem entrar, se saltarem fora deles na maior parte dos casos. A ADA não é o único exemplo e há moedas que se mantiveram lá em cima mesmo depois da listagem, mas na maior parte dos casos a história diz o contrário. Depois Bitcoin, acabaram-se os foguetes, como eu disse ontem, tudo bem, mas não comprei já o Lambo e fomos recusados próximos do meu nível. Como eu vos falei, não íamos passar aqui de qualquer das maneiras. Ainda não está fora de questão. Há uma situação que está no ar que eu gostava de ver acontecer, que era alguma tendência de mercado, uma tendência de mercado levar-nos até lá acima e as shorts que estão aqui serem todas liquidadas e nós dispararmos. Aí podia acontecer, mas como vos digo, não é certo e estamos sempre bem a vender aqui em cima e a comprar aqui. Este sentimento de andar ao contrário do mercado é exatamente o que eu vos falo. O vender aqui talvez vos fossem chamar de malucos e eu estou a falar de vender e de comprar para quem transaciona, não para quem holda. Quem holda está sempre bem, mas como vos digo, se vocês falassem em vender aqui, toda a gente vos falava, pá, agora que a Bitcoin está a crescer, mas é mesmo assim, porque mesmo que fôssemos lá acima e mesmo que passássemos o 42, tínhamos que ficar aqui e fazer dele suporte para continuar ali em cima. Nada está de fora, mas se transacionam, ouçam o que eu vos digo, como sempre, vender aqui antes dos níveis importantes, comprar aqui antes dos níveis importantes, mesmo que o mercado vos tente dizer o contrário. Estas situações agora são especialmente voláteis no que são as notícias de mercado, porque como estamos numa fase de indecisão, né? Ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém sabe se vamos parar cá abaixo, ninguém sabe se vamos parar lá acima, há muitas previsões, já gajo olhar para isto todos os dias, mas ninguém sabe, mas como isso está assim, sempre que vemos uma tendência positiva no mercado, começam as notícias positivas e vai tudo parar à lua, e sempre que vemos uma tendência negativa no mercado e vemos parar aqui abaixo, já está tudo a tremer e as profecias dos 25 capas a dizerem, bem, vamos lá parar, acreditem, eu sabia. Por isso tentem-se abster um bocado das notícias do mercado, definam-se enquanto investidores, operem com valores que não toldem o vosso raciocínio emocional e observem estes níveis que eu marco no gráfico e que eu vos falo, porque como bem, eles têm acusado sempre algum suporte ou alguma resistência no caminho da Bitcoin e no caminho que nós estamos a fazer aqui. É tudo por hoje, não me vou alargar mais. Se gostam do trabalho, deixem o like para ajudar os vídeos no algoritmo e se quiserem ajudar ainda mais, partilhem o canal com as pessoas que vocês acham de valor para trazer para esta comunidade. Independentemente do que aconteça, não se preocupem, as criptos vão cá estar amanhã e nós também. Até à próxima.